Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso preparatório lá para as eleições de 2022. E o tema que nós vamos discutir hoje é muito interessante. O que o eleitor ele leva em consideração na hora de escolher o seu candidato? O que a partir dessa compreensão, né, da cabeça do eleitor, o que o eleitor pensa para escolher o seu candidato, o candidato, aquele que almeja se candidatar para as eleições de 2022, ele tem aí um tempinho para já se preparar e buscar atingir aquilo que realmente é valioso de fato para o eleitorado, né? Quero dizer para vocês que o eleitor ele não é bobo. Né? Passou a época de querer enganar o eleitor no sentido de que o eleitor ele é avesso à política, o eleitor não quer saber de política, não. Hoje, com a evolução das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, a comunicação ela está cada vez mais de uma forma veloz. Né? Então ela chega na casa do eleitor de uma forma muito mais rápida do que antes. E por isso, por conta da velocidade dessa comunicação, velocidade que essa informação chega, é possível que o eleitor faça uma análise mais crítica daquilo que está chegando para ele. Ainda nós temos o problema das fake news, né? É algo que precisa de fato ser combatido. No entanto, o eleitor ele está com as informações em mãos. E a partir do momento que ele tem essa informação em mãos, ele consegue analisar aquela informação e ter um pensamento mais crítico sobre essa informação. Então, a máxima de que o eleitor é bobo, nós temos que deixar de lado. O eleitor ele não é bobo. A sociedade está a cada dia mais conhecendo essas informações, está diante dessas informações e a gente precisa então evoluir nesse sentido também, né? E aquela música do ado a ado, cada um no seu quadrado, é importante também lembrar que cada governante, o prefeito, governador e presidente, ele possui as suas responsabilidades. E a cada dia que passa, o eleitor ele sabe, ele conhece quais são essas responsabilidades. Então, dizer que o eleitor não é bobo é encarar que o eleitor ele conhece quais são as competências de cada um dos governantes. Quais são as competências do prefeito, quais são as competências dos governadores quanto à segurança, por exemplo, quais são as competências do presidente quanto à questão da inflação, a questão financeira, né? Então, o eleitor, quando a gente fala de prefeito, por exemplo, mais no aspecto local, o eleitor ele sabe disso. Né? Quando nós temos que encarar que o eleitor ele conhece isso. E a partir dessa máxima de que o eleitor não é bobo, a gente consegue trabalhar com aquilo que de fato é importante para ele. Né? Então, o que o eleitor ele leva em consideração? Quem tem o poder de combater quais problemas? Né? Então, conhecer que cada um possui as suas responsabilidades é relevante. Imagine só no seu plano de governo, vamos dizer assim, você coloca uma competência que não é sua. Você coloca uma competência, vamos imaginar que você está concorrendo a governador e você coloca uma competência que é do presidente. Como que eu sei disso? Então você precisa conhecer das competências. Quais são as competências de um deputado? Quais são as competências de um governador? Quais são as competências de um presidente? Quais são as competências de um senador? Até quando eu posso ir? Até quando eu não posso ir? Como que eu chego? Como eu não chego? Então, quem tem o poder de combater tais problemas, você precisa conhecer isso, né? Até porque, se você não conhece, você paga mico. Então, você não quer pagar mico, não é verdade? Então, essa é a primeira observação. A segunda, qual que é o principal problema que atinge a minha vida atualmente? Então, o eleitor, ele pensa isso. E o candidato precisa conhecer qual é esse problema. Então, você tem um tempo aí para conhecer o problema que aflige aquela região para a qual você almeja concorrer no futuro. Então, será que é a segurança? Será que é o emprego? O que de fato está atingindo? Qual que é o maior problema daquela localidade? Então, é conhecer para fazer. Então, você precisa entender a sua região
para atingir esse problema e trabalhar com esse problema na sua candidatura, né? Qual candidato vai resolver o que considero como o meu maior problema? Então, o eleitor, diante do que aflige realmente de fato a vida dele, vai escolher qual daqueles candidatos que tem, nós vamos dizer aqui, o currículo para resolver aquele problema. Então, se você conhece previamente o que está acontecendo naquela região, quais são os problemas daquela região, você consegue se preparar para o eleitor, ao observar o seu, entre aspas, currículo, consegue compreender que em você está a solução dos problemas. Então, qual é o candidato que vai resolver o que ele considera como o maior problema? Qual candidato que tem o currículo que permite antever o que ele realmente vai tentar resolver? São perguntas que devem ser respondidas. Então, o eleitor ele leva em consideração o que acontece com ele, quais são os problemas que acontecem na vida dele, né? Quais os problemas que atingem a vida dele atualmente, qual é o candidato que vai resolver o maior problema. E quando eu falo maior problema do eleitor, eu não estou falando no aspecto individual. Vamos pensar no aspecto coletivo também, problema dos eleitores. Então, entender a cabeça do eleitor é muito importante, tá? Então, de fato, é conhecer para fazer. Esse é o principal. Isso é o principal, tá bom? Então, pessoal, essa foi a dica de hoje. Dê o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe com os colegas e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? E me siga no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.